Casamento aberto. Minha esposa disse que o amante era melhor que eu. Existem palavras que você ouve e nunca mais consegue desouvir. Palavras que ficam gravadas num lugar dentro de você que não tem apagador. Ela disse que ele era melhor que eu. Não para me machucar. Ela nem sabia que eu estava ouvindo. Era uma sexta-feira à noite. Ela estava no quarto com a porta semi-aberta falando ao telefone. Eu havia chegado em casa mais cedo do que o esperado, entrei sem fazer barulho, e ouvi a voz dela antes de ela me ouvir entrar. Ela estava rindo. Aquela risada que eu reconhecia. Leve, genuína, a risada de quem está completamente à vontade com quem está do outro lado da linha. Eu parei no corredor. Não por intenção de escutar. Por instinto. Aquele instinto primitivo que paralisa o corpo quando alguma coisa no ambiente desespera antes que a cabeça entenda o porquê. E então eu ouvi. Com você é diferente. É melhor. Você sabe disso. Pausa. Ele não sabe. Ele nunca soube. Pausa. Sim. Ele não tem nem ideia. Eu recuei devagar até a entrada. Abri e fechei a porta de novo fazendo barulho dessa vez. Cheguei, eu disse em voz alta. Ouvi o telefone ser pousado rapidamente lá dentro. Ela apareceu no corredor 30 segundos depois com um sorriso que chegou um segundo tarde demais para ser completamente natural. Você chegou cedo. Liberaram mais cedo. Estava falando com alguém? As meninas. Papo de grupo, sabe como é. Eu olhei para ela por um segundo. Sabe, eu disse. E fui para a cozinha pegar água. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado no escuro com aquelas palavras passando em loop. Com você é diferente. É melhor. Ele não tem nem ideia. Eu precisava de contexto. Precisava saber o tamanho do que eu havia ouvido antes de construir qualquer coisa em cima. Porque tinha uma possibilidade, pequena mas existente, de que eu havia interpretado errado. De que as palavras tinham outro contexto que eu não havia visto por estar de fora da conversa. Eu me agarrei a essa possibilidade por quanto tempo consegui. Não foi muito tempo. O relacionamento aberto havia sido proposto por ela 6 meses antes. Longo papo sobre liberdade, sobre crescimento individual, sobre casais modernos que conseguem separar amor de possessividade. Ela havia chegado nessa conversa com argumentos preparados, com exemplos, com uma segurança de quem havia pesquisado o assunto. Eu havia concordado depois de 2 dias pensando. Não porque eu queria, mas porque eu a amava e porque a alternativa que ela havia colocado nas entrelinhas sem dizer diretamente era que se eu não concordasse, a conversa ia ser outra. As regras eram claras. Transparência, proteção, sem envolvimento emocional profundo, e sempre um com o outro em primeiro lugar. Eu havia tentado cumprir cada uma delas. Ela havia cumprido quantas, exatamente? No dia seguinte ela saiu para um almoço que ia durar até o fim da tarde. Assim que a porta fechou eu fui até o quarto. Eu sabia que ela tinha um caderno. Não um diário exatamente, mas um caderno de anotações onde ela escrevia coisas aleatórias, pensamentos, listas, aquele tipo de objeto pessoal que existe na vida de certas pessoas. Eu nunca havia aberto. Naquele dia eu abri. As primeiras páginas eram exatamente o que eu esperava. Listas de compras, ideias de viagem, algumas frases soltas sem contexto que pareciam anotações de podcast ou livro. Então, em algum ponto no meio do caderno, o tom mudou. Não era mais lista. Era escrita corrida, pessoal, o tipo de coisa que você escreve quando precisa colocar para fora e não tem para quem falar. Eu li. E o que eu li me mostrou que as palavras do telefone não tinham contexto alternativo nenhum. Havia um nome. Tiago. Descrito com um cuidado e uma riqueza de detalhe que você não usa para descrever alguém que é só uma experiência dentro de um acordo aberto. Havia datas. Lugares. Conversas anotadas. E havia uma frase, no meio de um parágrafo, que eu li 3 vezes para ter certeza que estava lendo certo. Ela havia escrito: eu nunca senti isso com André. Nunca. E agora eu não sei mais o que fazer com isso. André era eu. Eu fechei o caderno. Coloquei de volta exatamente onde estava. Fui até a sala. Sentei no sofá. E fiquei lá por 2 horas sem me mover, com aquela frase rodando dentro de mim como uma música que você não consegue parar de ouvir depois que começa. Eu nunca senti isso com André. 6 anos de casamento. 6 anos. E ela nunca havia sentido. Quando ela chegou do almoço eu estava no mesmo lugar. Ela entrou, me viu, sorriu. Você ficou em casa o dia todo? Fiquei. Tudo bem? Tô pensando em algumas coisas. Ela largou a bolsa, foi até a cozinha, voltou com 2 copos de água. Me deu um. Sentou do meu lado. Quer falar? Eu olhei para ela. Ainda não, eu disse. Mas em breve. Precisei de 3 dias.
3 dias para organizar o que eu sentia numa ordem que me permitisse ter uma conversa sem explodir no meio. Não porque eu estava com raiva. Eu estava. Mas porque raiva sem estrutura vira cena, e cena vira defesa, e defesa vira o assunto sendo desviado do lugar real para o lugar emocional onde ninguém resolve nada. Eu queria resolver. Ou pelo menos entender completamente antes de decidir o que resolver significava. No terceiro dia eu liguei para o meu amigo Renato. Contei tudo. Ele ouviu em silêncio e quando eu terminei disse: "O que você precisa de mim agora?" Só precisava falar para alguém real, eu disse. "Tô aqui." 2 palavras. Suficientes. Naquela noite, quando ela foi dormir, eu fiquei sentado no escritório de casa até a meia-noite organizando o que eu ia dizer e como ia dizer. No dia seguinte era sábado. Sábado de manhã. Café na mesa. Sol entrando pela janela da cozinha. Ela estava de bom humor. Aquela leveza de fim de semana, cabelo solto, aquela versão dela que eu havia amado primeiro e que agora eu olhava com uma mistura de afeto e dor que não sabia que eram capazes de coexistir. Eu sentei do lado oposto. "Precisamos conversar", eu disse. O bom humor não sumiu imediatamente. Ela me olhou com uma expressão de avaliação rápida, aquela fração de segundo em que você tenta ler o termômetro antes de decidir como responder. "Sobre o quê?" Eu coloquei o celular na mesa. Tinha uma nota aberta com as frases exatas que eu havia ouvido no corredor 3 dias antes. Não porque eu precisava da nota, mas porque queria que ela soubesse que eu havia guardado, que eu havia esperado, que aquilo não era impulso. "Sexta-feira passada", eu disse. "Eu cheguei antes de você me ouvir entrar. Você estava no quarto com a porta aberta." Ela ficou em silêncio. Eu ouvi parte da conversa. Ela olhou para o celular na mesa. "O que você ouviu?" Ela disse com uma voz que havia perdido a leveza de fim de semana. Eu li as frases em voz alta. "Com você é diferente. É melhor. Você sabe disso. Ele não sabe. Ele nunca soube." Silêncio absoluto. O sol continuava entrando pela janela. Completamente indiferente. Ela não negou. Isso foi a primeira coisa que me pegou de surpresa. Eu havia me preparado para uma versão alternativa, para uma explicação, para aquela construção que as pessoas fazem quando são pegas e precisam de tempo para reorganizar a narrativa. Ela não fez nada disso. Ficou olhando pro café por um longo tempo. Depois disse: "Há quanto tempo você sabia?" 3 dias. Mas eu suspeitava antes. "Do Tiago?" "Do Tiago e do que você escreveu sobre ele." Ela fechou os olhos. "Você leu o caderno?" "Li." Pausa. "Tudo?" "O suficiente." Ela abriu os olhos. Me olhou de frente com uma expressão que eu ainda não consigo classificar completamente. Não era culpa. Não era defesa. Era alguma coisa entre os dois que não tem nome fácil. "Eu não queria que você soubesse assim", ela disse. "Como você queria que eu soubesse?" Ela não respondeu. "Ou você não queria que eu soubesse de jeito nenhum", eu disse. Silêncio. "Era isso?", eu perguntei. "Eu ficava no acordo, você ficava com ele, e eu nunca precisava saber que você havia escrito que nunca sentiu nada comigo." A voz dela saiu pequena. "Não era assim que eu via." "Então me mostra como você via." O que ela disse nos 40 minutos seguintes foi a conversa mais difícil e mais honesta que a gente havia tido em 6 anos de casamento. Ela disse que o relacionamento aberto não havia sido proposto por causa do Tiago. Que o Tiago havia aparecido depois, já dentro do acordo. Mas que o que ela havia sentido com ele havia revelado uma ausência que ela não havia conseguido nomear antes. "Que tipo de ausência?", eu perguntei. "Intensidade", ela disse. "Aquela sensação de urgência. De querer estar com alguém com uma força que você não consegue controlar." "Você nunca sentiu isso comigo." Ela demorou. "No começo sim", ela disse. "E depois foi se tornando conforto." E eu confundi conforto com ausência de sentimento quando na verdade eram coisas diferentes. "Mas você escreveu que nunca sentiu." "Eu escrevi no pico de uma coisa nova." Quando tudo é intenso, você reescreve o passado para caber na narrativa do presente. Eu sei que foi injusto. Foi mais do que injusto. Eu sei. Eu me levantei. Fui até a janela. "Você ainda está com ele?" "Sim." Uma palavra. Direta. "Pelo menos isso. Você está apaixonada por ele?" Não era pergunta. Ela demorou 3 segundos para responder. "Eu acho que sim." Eu fui pro quarto. Peguei uma mochila. Coloquei o essencial. Ela ficou na cozinha. Não veio atrás. Não tentou me parar. Quando eu passei pela cozinha com a mochila no ombro, ela estava de pé olhando pela janela com os braços cruzados.
Pra onde você vai? Ela perguntou sem se virar. Não sei ainda. Você volta? Eu parei na entrada da cozinha. Você quer que eu volte? Eu perguntei. Ela se virou. Me olhou. E eu vi naquele olhar algo que eu não esperava ver. Dúvida. Não certeza de que queria que eu fosse. Dúvida real. Aquela dúvida de quem chegou numa encruzilhada sem ter planejado chegar e de repente tem que escolher uma direção sem mapa. Eu não sei o que eu quero, ela disse. Então eu vou te dar tempo para descobrir. E saí. Fui para casa do Renato. Ele abriu a porta, viu minha cara, abriu mais espaço e foi fazer café sem dizer nada. A gente ficou em silêncio por uma hora. Aquele silêncio de amizade velha que não precisa de palavra para ser presença. Quando eu finalmente falei, contei tudo. O telefone, o caderno, o café da manhã, a mochila. Ele ouviu tudo. Quando eu terminei ele disse. O que você tá sentindo agora? Não sei nomear, eu disse. Tenta. Eu pensei. Vazio, eu disse. Não a raiva que eu esperava. Um vazio muito grande onde alguma coisa estava antes. O que estava antes? A certeza de que ela me escolhia. Renato ficou em silêncio por um momento. E agora você não tem mais essa certeza. Agora eu sei que ela nunca foi uma escolha completa. Que eu era o porto seguro enquanto ela procurava outra coisa. E que o acordo aberto foi a forma que ela encontrou de fazer isso sem precisar me encarar. Fiquei 5 dias na casa do Renato. Ela mandou mensagem no segundo dia. Curta, sem drama. Quando você estiver pronto para conversar, eu estou aqui. Eu li. Não respondi naquele dia. No quarto dia respondi. Sábado. Ela respondeu, tá bom. Naqueles 5 dias eu fiz uma coisa que eu nunca havia feito de forma deliberada antes. Eu pensei em mim. Não na relação, não nela, não no Tiago, não no acordo, não nas regras quebradas. Em mim. No que eu queria. No que eu havia aceito que não queria. No padrão de fazer concessões baseadas no medo de perder que havia me levado a um acordo que nunca foi meu de verdade. Eu havia dito sim ao relacionamento aberto por medo. Eu havia ficado em silêncio quando devia ter feito perguntas por medo. Eu havia construído uma vida inteira em função de não perder ela sem nunca ter perguntado se o que eu estava segurando era uma escolha mútua ou uma concessão unilateral. Essa percepção não era sobre ela. Era sobre mim. Sábado. Voltei para casa. Ela estava lá. Mesa limpa, casa arrumada, aquele tipo de organização que as pessoas fazem quando estão nervosas e precisam de algo para controlar. A gente sentou na sala. Ela no sofá, eu na poltrona. Você terminou com ele? Eu perguntei direto. Não, ela disse. Mesma honestidade direta de antes. Você vai terminar? Silêncio longo. Eu não sei, ela disse. E eu sei que essa resposta é horrível. É honesta pelo menos. Eu devo isso a você. Honestidade. Mesmo quando é horrível. Eu olhei para ela por um longo momento. Eu preciso te dizer uma coisa também, eu disse. Com a mesma honestidade. Ela me olhou. Eu nunca quis o relacionamento aberto. Eu disse sim por medo de te perder. E isso foi um erro meu. Um erro grande. Porque eu passei meses vivendo um acordo que não era meu fingindo que era, e isso criou um espaço onde você nunca precisou de fato escolher. Ela ficou em silêncio. Se eu tivesse dito não, eu continuei. Talvez a conversa real tivesse acontecido antes. Talvez a gente tivesse descoberto antes o que estava faltando. Talvez tivesse terminado de outro jeito. Mas pelo menos teria sido honesto. Você está dizendo que parte disso é culpa sua. Estou dizendo que eu tive uma responsabilidade na forma como as coisas chegaram aqui. Não no que você fez. Mas no espaço que eu permiti que existisse. Ela ficou olhando para mim por um longo tempo. Eu não esperava isso, ela disse baixinho. Eu sei. A conversa durou horas. Teve momento difícil. Teve momento em que a voz dela tremeu e a minha também. Teve perguntas que eu fiz cujas respostas doeram mais do que o silêncio teria doído. Mas teve também um momento em que eu olhei para ela e percebi que a mulher na minha frente estava tão perdida quanto eu. Que ela havia chegado num lugar que não havia planejado chegar, presa entre duas coisas sem conseguir escolher uma, sem coragem para ir completamente para nenhuma. Isso não apagava nada. Mas tornava tudo mais humano do que eu havia conseguido ver dentro da minha própria dor. No fim daquela conversa eu disse. Eu não consigo ficar num casamento onde você não sabe se me escolhe. Não por orgulho. Por respeito a mim mesmo. Então eu preciso que você decida. Não agora, não nessa sala. Mas em breve. E se eu não conseguir decidir? Ela perguntou. Aí a decisão já foi tomada, eu disse. E os dois sabemos qual é.
Ela me deu uma resposta 10 dias depois. Não em pessoa. Por mensagem, o que me disse alguma coisa sobre como ela estava se sentindo naquele momento. Às vezes a forma como as pessoas entregam uma notícia diz tanto quanto a notícia em si. A mensagem dizia que ela havia terminado com o Tiago. Que havia feito isso não porque eu havia pedido, mas porque ela havia finalmente sentado sozinha com a questão real, que não era ele ou eu, mas quem ela queria ser e que tipo de vida ela queria construir. E que a vida que ela queria construir era comigo. Eu li 3 vezes. Depois liguei para ela. Você tem certeza? Eu perguntei. Tenho. Não do Tiago. De mim. Pausa. Tenho, ela repetiu. Com uma firmeza diferente dessa vez. A gente foi para terapia. Não como gesto romântico. Como necessidade real de 2 adultos que haviam chegado a um lugar difícil por caminhos que precisavam ser entendidos, não só superados. A terapeuta fez uma pergunta na segunda sessão que ficou comigo. Quando você ouviu ela dizer que era melhor com ele, o que você sentiu além da dor? Eu pensei. Vergonha, eu disse. Por que vergonha? Porque eu achei que era verdade. Que eu de fato não era suficiente. Que havia algo em mim que faltava e que eu nunca havia conseguido ser o que ela precisava. E agora você ainda acredita nisso? Eu olhei para a terapeuta. Não, eu disse. Agora eu entendo que o que ela sentiu com ele era a intensidade do novo, não a ausência de algo em mim. E que eu passei anos me diminuindo para caber num espaço que ela havia definido, sem nunca perguntar se o espaço era justo. A terapeuta anotou. Essa é uma distinção importante, ela disse. Era relacionamento aberto. Ela disse que ele era melhor que eu. E eu ouvi. E no fim, aquelas palavras que eu disse que nunca iria dissolver fizeram alguma coisa que eu não havia previsto. Me acordaram. Me tiraram do conforto anestesiado de quem aceita qualquer coisa para não precisar enfrentar o medo de perder. Me forçaram a olhar para mim mesmo de um jeito que eu havia evitado por anos. Ninguém é melhor ou pior. Somos diferentes. E às vezes a pessoa com quem você está não é a pessoa errada, é a pessoa com quem você não foi completamente honesto, incluindo você mesmo. O acordo aberto acabou. Não porque a gente fechou o relacionamento por regra, mas porque as 2 pessoas envolvidas finalmente tiveram a conversa que devia ter acontecido antes de qualquer acordo. E dessa conversa, lenta e dolorosamente, alguma coisa real está sendo construída. Não o casamento que existia antes. Algo mais honesto. Mais frágil em alguns pontos. Mais sólido em outros. E pela primeira vez em muito tempo, completamente nosso.